dinamismo, comunicação, conectividade, transparência, entrevistas e muito mais. Bom Papo Podcast com Alessandra Fiabi. Mais uma entrevista e mais uma convidada. Ela é uma menina mulher, cheia de sonhos. Um dia pensou, será que eu vou ser jornalista? Âncora de TV. Nada disso, não quero não. Acho que eu vou viajar, conhecer o mundo. Quero ser a aeromoça. Não é ainda a escolha. O meu negócio é escutar pessoas, ajudar pessoas. Então, eu vou pro lado da psicologia. Eita, nós! Hoje estou aqui com a Janaína Nogaroto. E ela vai contar um pouquinho da vida dela, da trajetória dela e vários assuntos muito polêmicos, como depressão, ansiedade e suicídio. E aí, Janaína, muito obrigada. Eu que agradeço. Por você aceitar cada conversa que a gente tem com um profissional. O intuito aqui é ajudar. Sempre. Quero primeiramente agradecê-la, pelo convite, pelo carinho do convite de estar aqui hoje. E quero também agradecer porque a gente não combinou e caiu na data do Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio, né? Sim. E aí caiu os assuntos. Então, assim, está sendo um privilégio para mim falar, participar dessa ajuda no Setembro Amarelo, que é baseada nessa construção de instruir, de prevenir o suicídio. Então, mas primeiramente, eu quero saber dessa menina mulher. Quem é Janaína? Vamos lá. Eu sou essa mulher que está na sua frente. Menina mulher, gente, porque a gente olha nela, ela fala assim, eu tenho tantos anos. Não parece. Então é isso que eu quero falar dessa menina mulher. Ok. Eu sou a Janaína. Mês que vem eu faço 41 anos, já estou nessa fase da vida. Doentas. E considerando tudo que evoluir no meio do caminho, eu estou muito feliz com essa idade. Sou psicóloga, atuante há quase 6 anos. Nesse meio do caminho encontrei minha missão, que é auxiliar pessoas, trabalhar ali com uma escuta, com um cuidado com o que é do outro, trabalhando ferramentas de auxílio ali para que as pessoas se encontrem, entendam ali o que está doendo, o que está evidente no emocional dela e está prejudicando ela viver uma vida plena. Afinal de contas, a nossa busca, no fundo, é essa vida plena que a gente quer alcançar, com qualidade, com leveza. Então, eu me encontrei nessa missão da psicologia. Gosto muito do que faço, amo na verdade, amo o que faço que amo, acho que isso é muito importante. Sou essa pessoa que vai transitar entre uma coisa mais séria, uma coisa mais brincalhona. Já recebi de pacientes aqui em consultório que falou, olha, você é muito séria, assim como tem pacientes que a gente consegue transitar um pouquinho nessa coisa mais leve, mais brincalhona, a necessidade, aqui em consultório. Mas a infância dela, gente, ela não era santinha assim, não. Ela foi bem levada, Arteira, falante, chamada a mãe na escola. A mãe era chamada pra falar assim pra ela, assim, sua filha, ela tenta ajudar as pessoas, não pode, ela levanta pra poder auxiliar o coleguinha na prova, não pode, tem que falar com ela em casa. Tá vendo? Naquela época já era psicóloga e não sabia, queria saber tudo, não parava, né? Não parava, claro, tiveram os momentos, de criança, mas aquela coisa da infância de aprontar, de ficar de castigo. Acredito eu, vendo hoje a minha infância, uma infância saudável, não deixou de ter os altos e baixos, os comprometimentos emocionais,
Mas faz parte, né? E chegou a perder um ano, Sim. né? Perdeu um ano, mas não foi de badernagem, não, de bagunça. Foi por saúde. Por motivo de saúde, inclusive a escola interveio, né? Conversaram com os meus pais, explicaram a necessidade de uma pausa, visto que eu estava com problema de saúde. E aí, meus pais, eles acabaram acolhendo aí essa instrução e foi muito bom pra mim. Afinal de contas, por mais que eu tenha parado um ano que parece muito ruim e muito drástico, foi necessário. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar vários para frente. E a gente não tem essa noção. A gente aparentemente entende a ideia, mas não vive a ideia, que é bem diferente. O que você teve na época? Na época eu tive um acidente com uma criança numa brincadeira, a gente bateu a cabeça. Nossa. E aí eu tive um apagão, aí precisou ir pro médico avaliar, e a partir daí eu tive um certo trauma. Eu tinha medo de ir pra escola, eu tinha medo de ficar lá, eu tinha medo de acontecer de novo. Então, assim, tudo isso foi explicado para os meus pais, o que hoje eu vejo como uma base sólida de amparo para pais que não conhecem, porque meus pais chegaram a conversar comigo, exigir inicialmente que eu fosse para a escola, que aquilo era frescura, e a gente vê que não é questão de frescura. Cada um vive a experiência da sua forma, baseado naquilo que é e naquilo que sabe. Uma criança, e que uma criança sabe, né? Então, foi de grande valia esse acolhimento escolar, avaliando a minha condição emocional, a minha condição física, para essa pausa. Então, meus pais tiveram toda essa estrutura ali, né? Todo esse apoio da escola para eles compreenderem. Aí sim, serem assertivos quanto aos fins. Vamos tirá-la da escola por um período de um ano. Que bom. E a adolescência? A minha adolescência, ela foi interessante porque assim, né? Vendo hoje a adolescência da atualidade, a gente vê assim um comportamento muito oposto, ou um exagero, né, em aparecer, em ser, em pertencer, ou aquela coisa mais melancólica, mais introvertida, e aí também a questão do bullying influencia nesse comportamento. Eu transitei bem, claro, né, a gente vai ter os altos e baixos, mas eu sempre tive, assim, a oportunidade de contar com a minha mãe, com o meu pai para alguns assuntos, alguns amigos, participei de grupos, o que é muito bom para um adolescente, você ter um grupo em qual você faça parte, que tenham ali os mesmos interesses que você. Então, assim, tive uma infância, eu falo assim, saudável, dentro dos altos e baixos. Não quer dizer que eu não tive problemas, não quer dizer que eu não tive dificuldades, mas dentro do que me foi dado ali de suporte, eu consegui passar muito bem. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha. Gente, nesse meio tempo, ela teve algumas perdas também. E lidar com perdas não é fácil. Não. Mas a gente tem que seguir. A gente não pode parar junto com as perdas, né? E nem deixar que a perda tome conta da nossa vida, do nosso processo e da nossa transformação. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos sim. Ao longo da vida eu tive duas perdas consideráveis. Uma delas é a minha filha e outra a minha mãe. Confesso que a gente não espera, né, enterrar um filho. Acho que isso, todo mundo tem essa noção e essa percepção que primeiro vão os mais velhos. Então, para mim, na época, com 27 anos, isso foi um choque de realidade, um buraco que se abriu. A tendência inicial era de pensar também na questão de eu não quero mais viver, não no ato, mas sim no pensamento. O que faz eu ficar aqui, né? Eu não tenho mais minha filha e tudo mais. E foi de grande valia, de grande importância, a busca por um profissional. É o que a gente sempre, eu enquanto profissional, eu divulgo muito isso entre amigos, na própria mídia, né? na própria rede social. Existe uma necessidade nossa interna de lidar com algumas coisas, que seria até, você comentou como lidar com o conflito, o novo. Às vezes a gente não tem ferramenta e a gente precisa de um apoio, de um auxílio. Não se trata de ser forte, se trata de você estar com problemas de saúde. E aí tem que buscar ajuda. E eu busquei, eu tive um apoio muito bom na época, com a questão da perda da minha filha. Tive todo um direcionamento emocional, consegui viver o luto de forma
também mais sadio, vamos dizer assim, né? Você ter um profissional para acompanhar esse seu momento, para acolher. Eu acho que bem da palavra é o acolhimento que a gente precisa nesse momento, não é aquela coisa do apontamento, do questionamento, nossa, mas tem uma vida para você viver, não é sobre isso, é sobre a gente achar alguém que sirva ali desse suporte, que consiga chegar o mais perto possível ali da dor, né, que a gente está vivendo. E aí isso se repetiu com a perda da minha mãe, porque era um medo que eu sempre tive, inclusive eu acho que isso é uma questão futura, né, mas o medo que eu sempre tive foi de perder pessoas que eu amo, perder esse ciclo familiar principalmente, eu estar sozinha, não me ver com alguém que eu amo, que eu gosto, que eu quero na minha vida a longo prazo. Então a perda da minha mãe também ela foi bastante dolorida, e nesse sentido eu também recorri, né, à questão de apoio emocional. A gente sempre precisa estar ali com esse acesso. Eu não estou bem, eu não estou legal, preciso ver um apoio, preciso fazer tratamento com o profissional da área da saúde mental, porque é necessário. E nós, profissionais da saúde mental, a gente precisa até um pouco mais, vamos dizer assim, porque a gente tem que estar bem para estar melhor ainda para o nosso paciente. Esse é o ponto de vista. E ela destacou também para mim a importância do GAC, tá? Na perda, gente. Quando você vê alguma coisa que não tá legal, corre pro GAC, né? Em questão, assim, do tratamento da sua menina. Fala um pouquinho dessa ajuda que você teve do GAC, que eu acho muito importante. Hoje, inclusive, o GAC destacou uma matéria sobre isso. Se alguma coisa não está legal, corre pro GAC. Porque muitas pessoas correm pro hospital municipal ou regional. E não, tem um hospital aqui que dá todo esse suporte, esse acolhimento, né, que você deixou bem claro. Vamos falar um pouquinho? Vamos sim. Estávamos falando há pouco sobre a questão de amor, né? O amor, ele é essencial em qualquer tipo de profissão, acredito eu, mas principalmente essa que lida com o outro diretamente falando. Quando eu tive a necessidade de buscar por profissionais da área da saúde voltada à oncologia, o GAC, ele foi de extrema importância, afinal de contas, eles têm esse tratamento humanizado, essa instrução, que a gente não vem com isso ao longo do caminho, principalmente se a gente não tem nenhum parente oncológico, ou se a gente não tem nenhuma dificuldade dentro do tema. Então, teve bastante recurso, existe sim a necessidade da gente saber onde procurar ajuda, porque querendo ou não, eu conversar com uma pessoa que ela não sabe me informar, ela pode me piorar, ela pode me direcionar para o lugar errado, e aí no caso, o GAC ele foi de grande suporte também nesse processo, e lá foi o meu primeiro recurso psicológico, porque quando eu dei entrada no GAC, já veio uma psicóloga para dar esse atendimento, para dar esse amparo emocional, para compreender um pouquinho do sentimento ali com o diagnóstico, né? Então, assim, teve também um amparo lá, e eu não tenho o que falar do GAC, eu acho que o GAC é um hospital de grande potência, espero que um dia ele também atenda adultos, mas hoje faz um excelente trabalho com crianças e adolescentes, e acredito eu que se você foi diagnosticado e tem entre 0 e 19 anos, né, você busca por essa ajuda, é importante, afinal de contas, ter um acesso à informação, um acesso ao tratamento é um dever da sociedade para conosco, né, é um direito nosso. Isso mesmo. E Janaína, fora do consultório, o que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Olha, Janaína fora do consultório, adoro ir no cinema, gosto de fazer crochê, gosto de crochê, essa eu gostei, viu? Crochê. Parece coisa de senhora, né? Mas é bom pra cabeça da gente e na verdade é pra qualquer idade. Sempre foi um desejo, hoje eu sei fazer, então eu gosto muito. Gosto de estar entre amigos, de trocar uma conversa, sempre que dá tempo, marco um café.
Não é um hobby, né? Mas assim, fortalecer a rede de apoio ali é muito importante. Então, tomar aquele cafezinho com o pessoal acaba sendo também um ponto que eu gosto de usar. E ela gosta de escrever, gente. Eu gosto. Ela gosta de escrever. É uma das coisas que na hora que você me mandou, eu gosto de escrever muito as coisas quando me acontece, eu gosto de deixar... Lembra do diário nosso de adolescência, né? Que a gente escrevia, eu tinha esse diário. Então, assim, é importante você escrever. Né? Às vezes a sua resposta está no que você escreveu. A escrita ela é terapêutica também, pelo fato de você conseguir soltar aquilo que te prende, né? Trazer para você ali um alívio no seu emocional, aquela coisa de você poder falar com alguém, às vezes você está escrevendo. E claro, organiza as nossas ideias, né? À toa que dentro do processo em consultório é solicitado ao paciente, olha, vamos escrever também, traga relatos, é importante. O medo, o novo dá medo. Você já falou aí que muitas vezes você tinha medo de ficar sozinha, medo de perdas, porque você teve 2 perdas. Então, pra gente que já passou por perdas, não é fácil perder o outro, né? E fala um pouquinho pra gente desse medo. Esse medo, ele me acompanhou desde sempre. Acredito eu que tem bastante fundo familiar. A minha mãe tinha esse traço com a mãe dela. E, claro, né, hoje pra mim tá bem trabalhado esse medo, justamente por fazer terapia. Sim. É importante no processo. Mas eu levei muito tempo nessa condição de sempre ficar pensando, e se minha mãe morrer? E se meu pai morrer? E se de repente lá no futuro eu não encontrar alguém, não tiver um amparo? Então tem esse receio como um todo. E aí fui trabalhar isso em terapia também. Afinal de contas, a gente vai perder pessoas ao longo do caminho, tanto fisicamente em termos da morte, quanto ciclos que começam e se encerram ali, né, por algum outro motivo, mudança de estado, de país, a falta ali de comunicação que vai acabar ficando ali no meio, enfim. Lidar com desafios não é fácil, né? Muitas vezes a gente programa o nosso dia de hoje, meu dia vai ser isso, isso, isso. De repente acontece uma curva e muda tudo, né? Lidar com desafios não é fácil, mas traz muita aprendizagem. Sim. O desafio, ele tem 2 lados aí, né? Um que a gente vai precisar e conseguir atuar, que é essa coisa do desafio, que vai trazer para nós uma certa experiência, uma certa bagagem, vai nos motivar. O desafio às vezes é uma motivação. Vamos citar aqui o momento atual, né? É um desafio, mas que traz informação, traz uma certa aproximação com o assunto informado, enfim. E tem desafios que a gente vai precisar solicitar uma certa ajuda. Por quê? A questão do próprio luto. Tem desafios, o luto é um desafio, você lidar com a sua própria emoção referente a uma pessoa que não está mais presente. Então, você vai precisar atuar com buscas externas, aprender a gerenciar ferramentas emocionais ali para poder lidar com desafios. Faz parte a gente pegar o nosso dia, traçar ele de uma forma e sair de outra, a gente se sentir irritado, frustrado, chateado, mas são coisas que, de certa forma, fazem parte. Claro, eu sou o meu termômetro, eu vou saber até onde aquilo ali, o meu limite para lidar e o meu limite para buscar de novo um apoio, um auxílio, um direcionamento, porque às vezes até o simples para alguém é pesado, para alguém é difícil. O desafio faz parte. Sim, mas é importante também a gente usar o não, né? Sim, muitas vezes a gente diz amém para tudo, tenta solucionar o problema de tudo, de todo mundo. E muitas vezes a gente não consegue usar a palavra não. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não quero fazer isso. Né? É difícil lidar com não, né? É porque a gente já foi instruído desde sempre a não usar tanta palavrinha não de forma não fale não, né? Mas aquela coisa do dia a dia, não pode, respeite o outro, faça para o outro, e aí a gente se vê nessa posição. Claro,
tem o lance da validação, porque quando eu falo assim pro outro, o outro gosta de mim, me quer por perto, me coloca ali na rede dele. E o não, ele é necessário justamente para a gente ver também quem está conosco de verdade, né? O não é necessário, o não é um ato de amor para com o outro, não só o sim. Pensa você fazendo coisas erradas e eu só dando sim para você, né? Eu não consigo te auxiliar e nem te dar o direito. Até mesmo o nosso filho, né? Ele merece, ele tem que muitas vezes não pode fazer isso, né? O limite é muito importante. Janaína ontem, hoje e amanhã. E aí? Janaína ontem, hoje, amanhã? Mudou, né? Ah, bastante. Cresceu, né? Bastante. Acho que esse é o fim, né? Esperado por todos nós, é a nossa mudança constante. Eu costumo também dizer até que a gente, enquanto respirar, vai estar em processo de mudança, e que bom que nós saibamos sempre nos alimentar com essa questão de ter abertura, ter essa flexibilidade para saber que alguns comportamentos, algumas ações, algumas situações, elas não são mais bem-vindas nessa nossa nova fase, né? Nessa nova postura que a gente decide tomar no hoje. Mudei bastante, cresci, amadureci, algumas coisas vieram de frente, aí precisei dar uma pausa, entender e refazer, mas faz parte, claro, hoje me vejo na minha melhor versão. Que bom. Janaína quis ser jornalista, âncora da TV. Vanguarda? O Globo? Não sei. Ou de repente SBT? Não sei. Ela se via âncora na televisão, lá dando notícias. De repente, não. Eu quero ser aeromoça. E tudo isso, nada a ver. Porque já estava lá na época da escola, quando você ajudava seus amiguinhos, quando você queria saber o que ele está fazendo. Você já era psicóloga. Confesso que assim, né? A gente acaba entendendo um pouquinho da nossa personalidade ao longo do trajeto, observando algumas coisas que começam a apontar a direção e realmente, depois que eu passei por terapia, eu consegui ter essa visão de que eu me encontrei. Gente, eu me encontrei. E aí, é claro, vamos trabalhar agora, graduar para ter ferramentas para auxiliar o próximo, com tudo aquilo de melhor que a gente pode ofertar dentro do processo ali de formação, né, de trazer para o outro uma qualidade no atendimento. Então, assim, eu me encontrei. A psicologia te chamou. Com certeza. E você abraçou. Eu respondi. Setembro Amarelo. O que representa o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele vem com essa intenção de instruir cada um de nós sobre a prevenção do suicídio, né? É importante esse tema. A gente fala dele apenas em setembro, mas a iniciativa é para que aconteça o mês, o ano, sempre, né? E é importante a gente falar sobre por quê. Dentro da Organização Mundial da Saúde, dados recentes que foram em 2019, a gente vê que 1 milhão da população mundial é atingido com suicídio. E no caso do Brasil, aproximados 14 mil. É quase que 38 pessoas se suicidando ao dia. Então, assim, a gente vê que é muito pesado, é um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser falado, e falado na intenção de realmente instruir o outro, trazer para o outro ferramentas tanto para si, mas principalmente para quem está em volta, porque quem está imerso no problema normalmente não consegue ver tanta solução assim. Então é para que a gente também ache, trabalhe com meios de auxiliar essas pessoas que sofrem com esse problema da questão da intenção de morte. As pessoas dão indícios. Sim. Né? É gritante a necessidade de ajuda. Vivemos num mundo cheio de cobranças, né? Cobranças. E é importante as pessoas se autoconhecerem. Sim.
Se algo não está legal, epa, eu preciso de ajuda. Mas eu não tenho como pagar, eu não posso falar para o meu marido, eu não posso falar para minha mãe. Fale para alguém, exponha o seu sentimento, peça, grita, eu preciso de ajuda. Por isso que tem os profissionais que são capacitados para trabalhar com esse desespero, porque é desesperador, né? Sim, é a falta de esperança, imagina. Você não ter mais esperança nessa vida, não sentir mais o desejo de viver, porque acaba ficando ali apático, né? Você acaba não, se fechando, se isolando socialmente, trazendo um humor mais depressivo, trazendo pensamentos negativos excessivos. Então, assim, a intenção ali é realmente lidar com algo que a pessoa não consegue. Se você está perdido, se você está percebendo que a sua saúde mental já não está legal, tem que falar, gente. Tem que falar, tem que buscar ajuda, tem que dizer o que você está sentindo, né? Como eu conhecer o que está bagunçado? Primeiramente, a gente consegue identificar, né, dentro da gente, de repente, um sentimento ali de o pensamento desregulado, ele mais negativo, a questão das insônias, acordar de noite, acordar angustiada, acordar ali com um sentimento de isolamento, não está bom em qualquer lugar, você está com pessoas, mas não está prestando atenção no que elas falam, não tem desejo de interação social, tem um humor muito mais depressivo, que é essa coisa mais introspectiva. Então, assim, a gente consegue sentir, claro, né? Dentro dessa desordem, a intenção é reprimir, mas a importância de verbalizar, de contar com alguém, de sentar com amigos ou familiares, expor ali o que está acontecendo, é um pedido de ajuda e é uma condição que traz uma certa um acolhimento, né? O outro entende quem está passando por isso, conforme ele fala, e obviamente é necessário que a pessoa de lá também compreenda, não julgue, não tenha nenhum tipo de bloqueio ali, algum tipo de dificuldade de receber o que é do outro, brincar, julgar, não. Que a pessoa tenha ali um acolhimento é de extrema importância para quem passa pelo processo ali da depressão e daí a condição emocional que vai mais tendenciosa ao suicídio. Para isso, os terapeutas também têm que estar preparados, né? Se a pessoa chega com um caso desse, dizendo, não tem mais o que fazer, eu vou acabar com a minha vida, não dá mais, eu não tenho mais o que fazer nesse mundo. A pessoa também que recebe aquela pessoa que está gritando, ela tem que ter muita estrutura, né, doutora? Ela precisa ter, obviamente, né, a estrutura, eu acho que como um todo, mas obviamente nesse caso é um pouquinho mais complexo, delicado, sensível. E é fato que também a pessoa que busca por ajuda, ela vem para o consultório, o profissional precisa ter uma bagagem de entender também que nem sempre ele vai dar conta daquilo enquanto abordagem, enquanto a própria estrutura emocional ali, né, havendo ali uma dificuldade ou de repente é um profissional que está ali entendendo que ele também está precisando de ajuda, e tudo isso é importante. A ajuda errada, ela não beneficia, né? Ela piora o estado da pessoa. A vida não é só problema. Não. Né? Que bom, né? A gente também tem que ver, eu estou com um problema, vamos correr atrás, vamos buscar alternativas, começar a ver um mundo melhor também, né? Ver, nossa, olha que dia lindo, olha como o céu está azul, mas a pessoa depressiva, a pessoa ansiosa, a pessoa que está com a cabeça ligada para o suicídio, ela não pensa assim, tudo para ela está escuro. Sim. A vida ela tem um lado bom, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente vai entender que é fácil acessar isso, mas quando a gente está bem, quando a gente tem todo o nosso emocional ali, de certa forma, preservado, é fácil viver a vida, é sair, passear, cantar, dançar. Mas por que você está triste? Você tem uma vida ótima, mas você tem tudo isso? Porque dentro da pessoa não tem nada realizado, né?
ali, a pessoa está tentando lidar com algo que ela não está sabendo como, ela não está conseguindo se dar um suporte. Então, assim, claro, para quem está fora, é observar, ter essa supervisão quanto à pessoa que começa a demonstrar, porque assim, tem uma classificação de risco, Alessandra, que ela mostra pra gente que assim, características suicidas, ela vem além de só o ato suicida, ela começa no pensamento, ela vem para a questão do plano, ela vai para a questão já de algumas tentativas e aí sim ela vai para o suicídio. Então, assim, a gente já começa a notar alguns comportamentos. Essa classificação de risco, ela nos dá ali um norte, tanto para nós, enquanto profissionais da saúde, quanto para quem está ao redor, para identificar. A pessoa sempre está trazendo um comportamento mais negativo ali, né? Uma fala mais melancólica, trazer para o outro uma visão de ajuda, e claro, entre outros fatores. Mas a pessoa que ela está doente emocional, começa a você faz esse esforço, ela não vai alcançar essa visão que a gente tem enquanto saudável emocionalmente. Ela tem ali as dificuldades dela, principalmente porque ela já fortaleceu internamente aquele conceito de que não tá bom, não tem esperança, mas quem cerca, com apoio, olha, eu tô do seu lado, tô com você, vamos buscar ajuda. Para não deixar a pessoa sozinha. Não deixar a pessoa sozinha de jeito nenhum, identificou, sempre está presente, porque é que nem a gente conversou um pouquinho antes, né? De entender que às vezes a pessoa ela fala sobre suicídio e a gente não leva em consideração, mas no todo a pessoa já está ali, com ela já arquitetou aquilo, sim, ela já planejou, ela já sim, montou a cena, né? E pode ver que a gente vê casos de, assim, que vão sugerir um arrependimento, mas a pessoa fez, o emocional dela tá gritante, né? Tá ali propondo para ela uma desesperança muito grande, uma falta ali de apoio, um isolamento emocional, e aí é necessário que as pessoas ao redor, elas acolham, elas tenham empatia. É muito importante a gente falar de empatia, porque é uma coisa muito falada, pouco executada. É quando eu entendo o que o outro está passando, por mais que eu não saiba dar um suporte, eu dei um mínimo humano ali, né? Aquela coisa de, olha, eu tô aqui, eu tô com você, oferecer ali um certo carinho, uma certa atenção, coisas que o outro minimamente precisa disso, de um respeito. A gente tem muita essa consideração de, quer saber, é frescura, quer saber, nada a ver, mas por quê? Porque a gente não entende muito o cenário. Tem um artista, que ele é muito conhecido, aliás, né, do meio artístico, ele fala que ele perdeu uma pessoa querida, né, que veio a fins do suicídio, porque ele não acreditava. Ele escutava ela falar e ele falava assim, nada a ver, né? Nada a ver, e nesse nada a ver. A pessoa, enfim, chegou ao suicídio e ele acabou passando depois por depressão, transtorno do pânico. Também pensou, né, sobre a retirada da vida. E a gente vê que assim, a gente não compreende até ter um caso na nossa família, ou dar acesso a uma pessoa que esteja passando, ou até a gente passar por isso. Na verdade, essas pessoas muitas vezes ficam pensando, será que eu estou doente? Eu tenho muito medo. Será que eu sou um erro? É tantas coisas que eles pensam, né? E às vezes um bombom, uma flor, um recadinho, você é importante para mim, um sorriso, já pode de alguma forma ou outra transformar essa pessoa. Olha, hoje a gente vai sair para chupar um sorvete. Você está vendo que a pessoa não está bem, a pessoa está destruída, a pessoa, alguma coisa tem por trás dela. E muitas vezes, através de gestos, você consegue mudar de alguma forma, né? O suicídio não é fácil. Aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, nós vimos vários casos que aconteceram. De pessoas famosas que cometeram. Então, vamos começar a enxergar as coisas de uma forma melhor, mais humana, mais carinhosa. Menos estigmatizada, né? Tirar esse tabu de falar sobre, a gente precisa falar sobre, até mesmo porque o início do tratamento começa na fala sobre o que está incomodando e, claro, né?
A gente tem muito essa visão de que, ele se matou, nossa, mas aconteceu nada. É uma soma, né? A gente vê que ali tem o psicológico da pessoa, tem a questão da cultura socioambiental, a parte socioambiental, a questão biológica, genética. Então, assim, não é um fator único que promove ali a pessoa ao ato do suicídio, mas é a soma, né, dessas partezinhas que vão fazer a diferença. Que vão, no caso, a pessoa sofreu um desemprego, automaticamente terminou um relacionamento, tem uma predisposição genética de depressão na família, aí já tem um fator de risco a ser observado. Afinal de contas, ali já tem um indício iminente ali que é importante ser, de novo, supervisionado. E claro, tá? Quando a pessoa não tem a noção e o suporte, é importante também que ela busque. E isso eu tô falando de pessoas secundárias. A pessoa em si que está passando, ela precisa desse apoio e às vezes a família não tem, mas é legal que a família se instrua para dar esse suporte da melhor forma possível. E o importante também nesse momento é a espiritualidade. Sim. Né? Não importa a sua religião, mas busca Deus. Busca essa parte religiosa, né? Sim. Escuta uma música, escuta alguma coisa, vai atrás da igreja, senta, conversa. Ali, de repente, você vai conseguir algum apoio. Doutora, aconteceu comigo uma vez, eu estava na praia e uma moça sentou no banco e eu olhava e falava assim, aquela mulher tá triste. Aquela mulher tá estranha. Ainda eu falei pro meu marido, falei assim, eu vou lá ver o que ela tem. Ele assim, Alessandro, não se mete, né? Muito bicuda, né? Não, eu vou lá. Eu tenho que ver, aquela mulher tá triste. Quando eu sentei perto dela, eu falei, moça, eu tô aqui para te ouvir. Eu vim aqui conversar com você. Aquela mulher olhou pra minha cara, começou a chorar. Ela falou assim, mas de onde você veio? Porque ela nem me viu que eu estava ali olhando ela. Eu falei assim, eu tô aqui para te ouvir. Aconteceu alguma coisa? E aquela mulher foi lá para se suicidar. Ela tinha ido lá, ela só estava pensando como. Eu cheguei, conversei com ela, ela começou a chorar. Eu falei, pode chorar, eu tenho todo o tempo que você precisa. Pode chorar, pode gritar, pode fazer o que você quiser. Ela começou a chorar. Ela falou assim, sabe por que eu vim aqui? Eu falei, não. Ainda ela falou, você é um anjo que Deus me mandou. Eu falei assim, eu estou aqui, pode falar, eu vim aqui me suicidar. Eu só estou esperando ver se eu vou pular, porque eu quero cair e morrer. Eu não quero dar trabalho para ninguém, porque eu sou um erro. Eu tô cansada de ouvir que tudo que eu faço é errado, eu não faço nada certo. Então eu vim aqui, mas eu quero acabar com a minha vida, eu quero morrer. Daí eu olhei e falei, não, você não vai morrer. Você tem uma vida toda. E a gente estava sentada na frente da praia. Olha o mar que bonito. Olha o céu. Olha lá o parque colorido. Quantas pessoas estão brincando? Eu comecei a olhar cenas ali, eu não sei nem da onde que veio tanta cena na minha cabeça. E eu comecei a falar de coisas que eu estava enxergando. Olha a onda, coisas de Deus. Olha que, né? Você vive nesse mundo, você tem muito a fazer aqui ainda. De repente ela olhou e falou, verdade. Eu posso ajudar muita gente. Então, você pode ajudar muita gente, às vezes, no seu problema. E hoje essa moça é uma terapeuta. Olha que legal a história. Olha que bom que ela te encontrou. E olha que bom, olha a diferença do acolhimento.
Sim. Você é uma estranha que chegou lá, conseguiu passar para ela algo sem saber da história. Assim, isso é importante, a gente oferecer ao outro pelo menos o básico, que é esse acolhimento, essa percepção que existe alguma coisa errada no comportamento do outro. E claro, levar em consideração que assim, o outro nem sempre ele vai estar aberto, mas você sempre pode, de certa forma, auxiliar com algum direcionamento, quando não, com um acolhimento como que você acabou trazendo para essa pessoa. E que bom, né? Que ela até viu isso como uma possível... E vira e mexe, ela me manda mensagem. Você salvou minha vida. Isso, olha, é muito importante. Nós podemos salvar a vida de muita gente. Muitas vezes está do seu lado, que você está vendo que não está legal e está triste. Setembro Amarelo tem solução. Tem solução. Precisou de ajuda, busque por ajuda, vá atrás, é necessário. É importante entender que você não está sozinho e que a sua vida importa muito. Tá vendo, gente? É assim que tem que ser. Se você não tá legal, busque ajuda. Tem muitos terapeutas que estão aqui sorrindo para te ajudar. Doutora, eu quero te agradecer de coração o bate-papo. Esse assunto de ansiedade, depressão e suicídio é um assunto muito polêmico, né? Mas eu tenho certeza que nós unidas podemos salvar muitas vidas. Isso mesmo. Né? Tchau, gente, até a próxima. Siga o nosso canal. Vocês fiquem por dentro dessa entrevista e com certeza nós vamos salvar muitas vidas. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.